Olá, pessoal. Estamos dando início a mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, o programa de educação continuada em agricultura sustentável do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Eu vou passar a palavra para a Thaís Mattioli, ela é coordenadora de conteúdo do programa Solo Agro. Ela vai apresentar o tema de hoje e o nosso convidado. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso SoloCast. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, que é o professor Edivaldo Domingues Vellini. Ele é professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Botucatu, Faculdade de Ciências Agronômicas. O professor Edivaldo, ele graduou-se em Engenharia Agronômica pela Unesp em 1983, né, professor? Obteve os títulos de mestre e doutor no Programa de Produção Vegetal também pela Unesp em 89 e 95. Especializou-se em análise de resíduos de defensivos pela Japan International Cooperation Agency, no Japão, em 88, e pós-doutorou-se no tema alelopatia em 1995 pelo Japan International Research Center for Agricultural Sciences, no Japão também. E também o professor, ele está desde 1985, né, atuando na área de plantas daninhas e métodos de controle. O professor, ele tem um currículo bastante extenso, eu vou dar uma reduzida também aqui, professor. Ele foi presidente, né, da CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, no período de 2014 a 2018. Ele tem, então, uma extensa experiência, foi diretor da Unesp, ele atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas. Ele tem aí uma carreira aí de 40 anos de profissão, mais de 100 alunos como, né, orientados ao longo da sua trajetória. E atualmente, né, recentemente, ele foi aí nomeado como o personagem Soja Brasil pela AproSoja e Canal Rural. Já parabenizo o professor, né, por essa nomeação. Muito obrigada pela sua presença aqui no SoloCast, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu sou um funcionário público, né? Toda vez que um funcionário público é útil, ele cumpriu o seu papel. Muito bom, professor. Nós ficamos realmente muito felizes. Eu vou começar, então, a nossa conversa aqui com o professor Edivaldo, perguntando, então, né, que o nosso tema aqui é manejo de plantas daninhas, perguntar para o senhor quais que são as maiores dificuldades, então, nesse controle de plantas daninhas, né, nas culturas. Bom, o manejo de plantas daninhas, aparentemente, ele é simples, né? Porque nós aprendemos lá com os nossos avós que a gente poderia usar cultivo mecânico, o próprio preparo de solo, enxada, né? Mas, de fato, é uma das atividades mais complexas da agricultura. E tem alguns motivos para isso. Primeiro, que planta daninha é planta. E, sendo planta, é parecida com a planta cultivada. Segundo, que são muitas espécies, não é uma. Então, a gente maneja 5, 10, 20 espécies de plantas daninhas. E a gente precisa ter absoluta segurança de que o programa de controle não vai afetar a cultura. Além disso, as plantas daninhas resistem ao controle. Então, nós tivemos, ao longo dos últimos 20 anos, um desenvolvimento de um número imenso de casos de resistência, né? Então, elas dificultam o controle. E lembrando que o controle não é só herbicida, mas elas resistem ao controle palha, cultura. Então, por exemplo, hoje em cana-de-açúcar, né, na cana colhida sem queima da palha, forma-se o colchão de palha, tem um processo de seleção de plantas daninhas de sementes grandes. Então, essas plantas daninhas de sementes grandes, elas conseguem superar esse método adicional de controle, que seria a presença da palha. Nós ainda temos que ter uma outra preocupação muito importante com plantas daninhas, que é em termos de sustentabilidade. Então, quando eu trabalho com herbicidas,
eu preciso ter a garantia de que eu não estou limitando a capacidade de produção do meu ambiente agrícola por resíduos desses produtos. Então a gente precisa manejar adequadamente plantas daninhas, utilizar todos os métodos de controle e trabalhar com manejo integrado para que a gente consiga efetivamente ter seletividade, que é segurança para a cultura, eficácia, que é controle de plantas daninhas, e sustentabilidade, que é a preservação do meio ambiente. Muito bom. Birini, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação, uma honra muito grande ter você aqui no SoloCast. E, como a Thaís comentou, nós teríamos assunto para 3, 4 SoloCasts. Você falou uma palavra que eu acho muito interessante, que é o manejo integrado de plantas daninhas, né? Para o pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo, como é que está hoje, com toda a sua experiência, atual presidente da Sociedade Brasileira da Ciência de Plantas Daninhas, como é que está a situação atual do manejo integrado de plantas daninhas no Brasil? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar isso, porque normalmente as pessoas pensam em manejo integrado de plantas daninhas e tentam usar os conceitos de manejo integrado de pragas, por exemplo, tá? Então, por exemplo, em pragas você monitora a infestação. Em plantas daninhas você tem um banco de sementes que já está constituído. Toda vez que tiver condições favoráveis vai ter germinação. Tem plantas daninhas que têm dormência por 10, 15, 20, 100 anos. Então, após a constituição do banco de sementes, você tem a garantia de infestação cada vez que tenha condições favoráveis. Agora, por outro lado, a gente integra métodos de controle de plantas daninhas sempre. Então, o principal método de controle de plantas daninhas é a cultura. Então a gente maneja plantas daninhas em mais ou menos 1/3 do ciclo. Em 2/3 do ciclo, quem maneja é a cultura, quem controla é a cultura. Então, por melhor que seja o herbicida, se a cultura não tiver um desenvolvimento adequado, a gente não tem condições de manter o manejo de plantas daninhas exclusivamente com o uso de herbicidas. Eu vou citar um exemplo prático daqui a pouquinho, tá? Segundo método de controle é palha. Então, o Brasil ele tem como característica que diferencia nossos sistemas de produção de praticamente todos os sistemas de produção utilizados no mundo a presença de algum tipo de resíduo sobre o solo. Isso em cana crua, isso em plantio direto, cultivo mínimo em floresta. Muitas plantas daninhas elas são muito sensíveis à palha. Para algumas plantas, a palha ela tem um efeito de supressão de germinação compatível com os herbicidas. Então, sempre que a gente tem uma área cultivada, se tiver palha, no mínimo 3 métodos de controle a gente usa. A cultura, a palha e um terceiro método que, em geral, é o herbicida. Então, a integração desses 3 métodos é fundamental para que a gente consiga ter a longevidade, né, das práticas de controle. Mas tem outros cuidados que a gente precisa tomar além disso, né? Então, nós tivemos recentemente a introdução no Brasil do Amaranthus palmeri, que é um amaranthus com uma capacidade de crescimento imensa, resistente a vários mecanismos de ação de herbicidas, e é muito importante, por exemplo, para que o agricultor promova a limpeza de utensílios e principalmente colhedoras, para não ter entrada desse tipo de planta no local. Então, assim, o manejo integrado de plantas daninhas ele é diferente, mas ele é utilizado em praticamente 100% das áreas em que a gente tem cultura, palha e herbicidas. Esse amaranthus que você comentou, Birini, ele comentou que foi introduzido, ele já tem um nome comum na agricultura, ele é chamado como... o caruru gigante. Caruru gigante. Então é uma planta, talvez hoje a planta com maior risco aí para a agricultura em termos mundiais, né? No Brasil a gente tem vários outros exemplos, né? Então vou pegar o exemplo de tiririca e gramaceda, né? Foram praticamente disseminadas em quase todas as áreas de produção de cana-de-açúcar por um descuido na limpeza de equipamentos de preparo de solo. Então hoje o Brasil gasta seguramente centenas de milhões de reais por ano, talvez bilhões, fazendo o manejo dessas 2 plantas, né, com dificuldade. Hoje eu não vou citar o nome, mas o principal herbicida utilizado para manejo de gramaceda, por exemplo, está escasso no mercado, então tem dificuldade de encontrar. E a consequência disso, né, é uma dificuldade muito grande, um custo muito grande, risco para a cultura, e tudo isso a gente poderia ter previsto, né, poderia ter evitado lá no passado se a gente tivesse conscientizado os agrônomos de que manejo integrado ou controlar plantas daninhas não é só herbicidas. A gente tem que olhar todas as práticas aí que estão à nossa disposição em termos de manejo. Sim.
O senhor comentou aí que há uma diferença grande entre manejo integrado de pragas, né, e manejo integrado de plantas daninhas. Mas aí, quando a gente vai falar em relação a um dos métodos de controle, que é deixar a palhada, né, o senhor falou que é necessário que isso seja feito, mas aí existe uma contradição em relação ao manejo integrado de pragas, que muitas vezes a cultura remanescente ou até mesmo a palhada que fica ali, ela é suficiente para que um inseto, uma praga, consiga permanecer na área. Como que é isso, assim, em relação ali no manejo integrado para o produtor, né, que está nos ouvindo? Como que fica isso? Como que fica na cabeça do produtor se ele quiser fazer um manejo integrado de diversas formas, né? O tanto de plantas daninhas como o de pragas, às vezes ele está tentando controlar alguma praga específica e isso poderia afetar ali o controle da praga. Como que o senhor vê isso? Como que isso pode ser solucionado? Eu vou contextualizar um pouquinho mais o sistema de produção com palha, né? Então, primeiro porque o principal sistema de produção com palha é o plantio direto, e o plantio direto ele teve uma explosão de uso no mundo todo a partir de 88, 89, que coincide com a quebra, o final da patente do glifosato. Então, o glifosato caiu drasticamente de preço, então as práticas de preparo de solo que eram usadas principalmente para controle de plantas daninhas passaram a ser mais caras do que aplicar um herbicida eficaz. Então, é claro que a gente teve grandes avanços em máquinas, em variedades, tudo isso, mas, na minha opinião, o principal marco, né, que viabilizou o plantio direto no mundo todo foi a redução, principalmente do glifosato. Tá? Bom, a palha, eu costumo chamar a atenção quando a gente pensa, vou falar plantio direto novamente, agora esquecendo o cana-cru, esquecendo o cultivo mínimo, pensando em plantio direto, a gente normalmente esquece de dois outros efeitos fantásticos do plantio direto. Ele economiza água, então praticamente não há perda de água onde tem cobertura com palha, mas ele tem uma outra coisa importantíssima, economiza tempo. Então, um preparo do solo para ser feito, ele demora 20 a 30 dias. Hoje o agricultor colhe de manhã e semeia à tarde. Então, somente com plantio direto, com a presença de palha, com essa economia de água, economia de tempo, previsão de tempo confiável, né, é que a gente consegue fazer 2 safras por ano sem irrigação. Fazer com irrigação é fácil, sem irrigação é difícil. Então, eu diria assim, agora chegando no assunto palha, né? Eu diria que o Brasil reinventou a agricultura tropical. Então, ele reinventou e os sistemas de produção que têm cobertura de solo tem uma parte muito importante nisso. Claro que tem máquinas, melhoramento, nutrição, tudo isso faz parte, mas os sistemas de produção com palha fazem parte disso. Então, hoje, se eu fosse começar a minha carreira, novamente, eu começaria estudando palha. Tá? Mas palha é muito complexo, não é só a planta daninha. Então, na verdade, quando você desseca as plantas daninhas que estão presentes no sistema de plantio direto, você está matando plantas daninhas, pode estar desalojando pragas, que elas vão ter que buscar outra fonte de alimento, que pode ser a cultura, tá certo? Você muda toda a disponibilização de nutrientes, por exemplo, né? Após a morte das plantas que estão no local, a primeira chuva coloca todo o potássio no solo. Cálcio, magnésio e fósforo dependem da decomposição da palha. Então, alterar o momento de dessecação, por exemplo, altera todo o fluxo de nutrientes ao longo do ciclo da cultura. Então, eu diria que a questão mais técnica que um agrônomo tem que responder no dia a dia da produção é em que momento eu desseco, como eu desseco. Então, essa questão é fundamental aí tanto para nutrição quanto manejo de plantas daninhas, manejo de pragas e assim por diante. Agora, voltando a pragas, eu não consigo ver como abrir mão da economia de água e da economia de tempo que esses sistemas de produção proporcionaram para nós. Então, nós vamos continuar dependendo desses sistemas de produção por muito tempo. E ruim, o que eu aprendi ao longo da carreira, né, que ruim não é palha, ruim não é nada, ruim mesmo, que a gente não tem como defender o desconhecimento, né?
Então, se a gente trabalhar com tecnologia, trabalhar com pesquisa, seguramente nós vamos encontrar muitas alternativas aí para resolver todos os problemas, né? Acho que um exemplo prático, né? Pragas em cana-de-açúcar relacionadas à palha, cigarrinha, tudo mais, né? Hoje eu não trabalho com isso, mas eu acompanho porque eu faço algumas análises no meu laboratório, tem uma tendência muito clara de trabalhar com a vinhaça como agente de aplicação de inseticidas. Então é uma maneira de você conseguir colocar um inseticida na interface palha-solo, o que a gente não consegue com as técnicas de aplicação convencionais. Então tudo isso são dificuldades, mas são oportunidades para inovação. Muito interessante. Agora, Benini, você comentou nessa última resposta a respeito da dessecação, né? Para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, né? O que tem funcionado da melhor forma hoje? Qual seria uma forma ideal em termos de época, em termos de como fazer para obter um melhor sucesso com essa prática? Sim, o que o pessoal tem feito aí, novamente sem falar em termos de herbicidas, né? Mas o que o pessoal tem feito, normalmente a dessecação alguns dias ou semanas antes da semeadura, e aqui tem dado melhores condições em termos de plantio, porque você precisa ter a colhedora funcionando, a semeadora funcionando adequadamente, tendo condições de cortar a biomassa, né? Então, é claro que você tem outras alternativas. É possível fazer, inclusive, fazer a semeadura e depois você faz a dessecação, né? Tem que fazer com cuidado, porque algumas vezes a planta que está lá presente, ela ainda é capaz de induzir a modificações na cultura em termos de expressão gênica, em termos fisiológicos. Então, tem que fazer com muita ciência. Mas, em geral, o que funciona bem é a dessecação. Uma primeira operação de dessecação para matar todo o material que está de grande porte, depois uma segunda operação que normalmente é feita ao redor de uma semana antes da semeadura, mas aí já com um trabalho complementar com herbicidas que não precisam ser necessariamente muito sistêmicos, né, mas para eliminar aquelas plantas que já iniciaram a germinação. Essas operações elas têm uma função importantíssima, porque você consegue eliminar não o banco de sementes do solo, mas eliminar as plantas aptas, as sementes aptas a germinarem que estão na camada superficial. Então você consegue fazer com que a cultura consiga pelo menos se implantar num ambiente livre de plantas daninhas. E o que é mais importante, o sucesso da dessecação, ele só é absoluto se a gente consegue eliminar todas as plantas perenizadas. Então, numa planta de semente, em geral, é muito mais simples em termos de controle. Então, é a única oportunidade que a gente tem também de aplicar herbicidas com alta capacidade de controle, com alta capacidade de translocação nas plantas, de modo seguro para a cultura, porque ela não está lá, né? Então, aplicar esses herbicidas de maneira a eliminar as plantas que já estão perenizadas e que podem causar um problema enorme para a planta cultivada. Certo, professor. Muito bom saber dessas informações, né? E aproveitando então que o senhor foi presidente da CTN-Bio, né, de 2014 a 2018, eu tenho uma pergunta mais relacionada a isso. É que assim, várias culturas, né, têm variedades transgênicas resistentes a herbicidas, né? Então, o que isso muda em termos de manejo de plantas daninhas? Queria que o senhor falasse um pouco em relação a isso. Então, até inclusive as primeiras variedades do mundo foram variedades resistentes a herbicidas. Acho que o primeiro caso que nós temos notável, utilizado em grande escala no mundo, foi a soja resistente ao glifosato, né? Então isso volta ao início da nossa conversa, em que eu falei que o manejo de plantas daninhas ele passa obrigatoriamente por controle, mas ele passa por segurança para a cultura. Então, não basta eu ter um herbicida, eu preciso ter um herbicida que seja seguro para a cultura, né? Então, num primeiro momento, a operação era difícil de fazer. Hoje, antigamente, antes das culturas transgênicas, o agricultor tinha que aplicar um herbicida, eu não estou exagerando, era mais ou menos isso, um herbicida em soja, né? Um herbicida para plantas dicotiledôneas, um herbicida para plantas gramíneas, que não podem ser misturados, o de dicotiledôneas até no máximo 2 ou 4 folhas, o de gramíneas até no máximo 1 perfilho, não pode chover, não pode passar do estágio. Então imagine a dificuldade que era fazer a gestão de tudo isso, né? Num ambiente que você não tinha culturas que fossem resistentes aos herbicidas. As culturas
que trazem a resistência a herbicidas, nem todas são transgênicas. A gente tem exemplos em arroz que as culturas foram obtidas por mutagênese, tá? Mas as culturas que têm resistência a herbicidas, elas simplificaram o processo de manejo de plantas daninhas, reduziram o número de horas que o agricultor tem que se dedicar a essa atividade, aumentaram a produção por reduzirem os efeitos dos herbicidas da cultura, e ao final, né, essas culturas abriram o caminho para as outras culturas resistentes. Porque uma das maiores dificuldades, né, que há na produção de transgênicos é conseguir individualizar as células que foram transformadas. Então, é muito mais simples quando você usa o herbicida como um marcador de seleção. Então, você anexa a resistência ao herbicida, a resistência ao inseto. Então, se você detecta uma planta, põe o herbicida no meio de cultura, se a célula sobreviveu, ela é resistente ao herbicida e ela traz junto a resistência ao inseto. Então, foi por isso que as empresas começaram por herbicidas, né? E no Brasil a gente tem as grandes culturas, você pega as culturas como milho, soja e algodão, que são as empresas que têm as principais responsáveis não só por consumo de herbicidas, mas por consumo de defensivos agrícolas como um todo, né? Elas têm acima de 90% de adoção de transgenia. A gente tem hoje no caminho, né, de culturas que podem se tornar também resistentes a herbicidas, eucalipto e cana. Então tem projetos, eu não sei se vai dar certo, porque essas tecnologias têm que ser avaliadas, né? Então elas estão no caminho aí para que a gente tenha isso também, tá? As consequências são todas boas? Não necessariamente. Nós tivemos com as culturas transgênicas uma explosão de uso de glifosato, que foi o principal herbicida para as quais as culturas foram resistentes. O glifosato ele tem muitas vantagens técnicas, ambientais, toxicológicas, mas o uso em grande quantidade criou um ambiente favorável para o surgimento de plantas daninhas resistentes. Então a gente tem, não imediatamente, né, mas cerca de 10 a 15 anos depois da introdução das culturas de resistência ao glifosato, um aumento bastante grande aí nos casos de resistência, né? Bastante interessante, né? Olha quanta coisa a gente está aprendendo, revendo, né, os conceitos. Muitos desses conceitos ligados ao agronegócio vocês encontram nos cursos e eventos do Solo Agro, soloagro com 2Ls.com.br. Visitem lá a página para vocês verem os eventos que estão sendo organizados pelo Solo Agro. Professor Vellini, um outro ponto que eu gostaria de comentar é a respeito do laboratório de resíduos, né? Como está a situação hoje? A parte de resíduos, ela tem sido um problema? A situação melhorou nos últimos anos? Como é que isso tem funcionado nos últimos anos? Eu só fazer, antes, responder rapidamente, só ainda falando sobre o cenário regulatório do Brasil. No Brasil, a segurança de transgênicos é avaliada pela CTNBio. A CTNBio não avalia só transgênicos agrícolas, avalia transgênicos industriais, na saúde humana, saúde animal. Então, a mesma comissão que avalia plantas, avalia vacinas. Então, eu sempre que eu posso, eu presto minha homenagem a essa comissão, que é composta por 54 cientistas que trabalham voluntariamente aí para o Brasil, né? Sendo extremamente criticados em algumas situações, né? Então, eu não deixo de prestar minha homenagem a eles, porque eu valorizo muito esses colegas, todos os trabalhos que estão lá hoje. Sobre resíduos, mestre, a gente tem uma preocupação muito grande. Primeiro, vamos falar em termos de contexto de uso de agrotóxicos, né? Então, a gente vive, ou defensivos agrícolas, como a gente queira, né? O Brasil hoje, ele tem um mercado muito grande de defensivos, mas ele tem também uma agricultura muito grande, tá? Então, o primeiro aspecto que eu recomendaria para todos, né, que forem trabalhar com esse tipo de estatística, primeiro, avaliem as estatísticas, mas façam a normalização dos dados, a correção dos dados, assim como a gente faz por criminalidade por habitante, né? Faça por hectare cultivado, faça por tonelada produzida, né? O Brasil está nessas condições num nível muito próximo da média. Inclusive tem vários países que normalmente são críticos, né, do Brasil, países europeus que consomem muito mais defensivos por área cultivada do que o Brasil. O país que mais consome no mundo é o Japão.
Então, eu morei no Japão, vocês viram pelo meu currículo, não tenho a menor preocupação de consumir qualquer alimento japonês. Tá? Então, porque eu sei que o agricultor lá é educado, ele usa com correção. Então, isso faz com que a gente tenha uma garantia. O que interfere não é o quanto é aplicado, mas se você respeita o intervalo de carência, se você respeita os prazos para fazer colheita, né? E eu confio absolutamente assim no agricultor japonês para isso. O agricultor brasileiro também é muito bom, é muito melhor do que o que a gente vê ser descrito nas mídias e assim por diante. As pessoas que eu conheço que praticam agricultura no Brasil são responsáveis, têm a preocupação com preservação, com sustentabilidade e tudo mais, tá? Mas o que a gente vem desenvolvendo, e aí depois vocês podem, fica o convite para vocês olharem alguns trabalhos nossos recentes, junto com o professor Caio Carbonari, que é meu colega de disciplina, a gente tem usado um conceito que a gente chama de EIQ. Então a gente não fala mais em dose, a gente fala de indicadores de toxicidade, indicadores de risco, né? E o que a gente tem visto é que graças ao fato dos produtos mais novos serem mais seguros, serem usados em doses menores, serem mais específicos, né? Pegando um exemplo da sua área, né? Então, se eu aplico um inseticida que interfere na mudança de estágios de um inseto, dificilmente esse inseticida vai ter efeito em humanos ou vai ter efeito em animais. Então, essa seletividade e especificidade tem feito as doses caírem drasticamente. Hoje, as doses são da ordem de 10% das doses dos anos 70, com nível de especificidade e segurança maior. Então, a gente vem trabalhando com esse indicador de EIQ. Quando a gente compara esses dados de EIQ, quando a gente compara o Brasil com o mundo, o Brasil está muito próximo de todos os países que administram muito bem a aplicação de defensivos, tá? O Brasil como ele mesmo. Nós temos um ambiente cada dia mais seguro, com menos unidades de EIQ sendo aplicadas em cada hectare. Então essa é uma visão pautada em dados, fundamentada em dados, e que é completamente diferente do senso comum, né, que a gente vê sendo difundido aí no Brasil. Verini, até vou cortar um pouquinho, que a pergunta agora era da Thaís, mas dando um gancho nessa pergunta que você respondeu, você acha que o nosso setor, o agro, falha na parte de divulgação, falha na parte de marketing no bom sentido, de fazer o habitante brasileiro, o brasileiro entender melhor tudo isso que você falou, para não ter essa visão incorreta do nosso setor? Posso fazer uma pergunta para vocês que vai mostrar isso? Vamos lá. Vocês sabem qual que é a porcentagem da energia produzida no mundo que é renovável? Eu não tenho esse número, Thaís. Tem? Não sei. Não tenho. 13%. Quando a gente trabalha com os países membros da OCDE, que são os países desenvolvidos, né? Vocês sabem, 11%. Então, os países desenvolvidos estão piores do que a média mundial. Você sabe quanto é no Brasil? Não sei quanto, mas mais alto, né? 46%. Exatamente. Olha que diferente. Sim, só tem um detalhe, 32% é de biomassa. Tá. Vocês sabiam disso? Não, eu não tinha esse número. Tá, então 12% hidroelétricas, eólica, tudo isso, 32% de biomassa. Biomassa, a gente sempre pensa cana, não é só cana. Eucalipto, ele está praticamente encostando em cana. O que tem de padaria, de usina que usa caldeira para vapor, né? De usina não, de indústrias que usam caldeira de vapor com a base em carvão e madeira. Bom, somando tudo, né? Dá 32%. Então o Brasil com o agro é 46%. O Brasil sem o agro é igual a todo mundo. Tá certo? Como que nós conseguimos não comunicar isso à sociedade? Então, assim, aí eu volto na sua pergunta, né? Então, na verdade, a gente tem uma dificuldade de comunicar fatos muito relevantes em termos de agro para nós mesmos. Então, essa talvez seja a nossa grande dificuldade, por isso que muitas vezes a sociedade não nos entende, né? Então, o Brasil conseguiu reinventar a agricultura tropical, estão trabalhando com o sistema de produção com algum tipo de cobertura do solo, então isso economiza tempo, economiza água. Olha, nós inventamos a propagação vegetativa de eucalipto,
ninguém faz mais controle biológico de pragas do que o Brasil. Os maiores programas de controle biológico que eu conheço são os programas em soja, mas muito em cana-de-açúcar, né? Controle de broca em cana-de-açúcar, né? Os maiores programas de controle biológico em cana, produzimos 32% da energia com base em biomassa e conseguimos não comunicar isso para a sociedade. É uma coisa que a gente tem que melhorar, né, Vili? Você, com toda a sua experiência de ex-diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp Botucatu, ex-presidente do TTN-Bio, é algo que o nosso setor tem que melhorar realmente, né? Eu não tenho dúvida disso. Agora, assim, qual o mecanismo para isso eu não sei. O que eu tenho feito, hoje eu dou mais palestras sobre inovação do que sobre plantas daninhas. Mas eu coloco, na verdade, no segundo e terceiro slide meu, é exatamente esse. Na verdade, a grande falha do agro nosso é a comunicação. Então, vejam, fazer um paralelo, né? A gente tem etanol, muita gente critica os programas nossos de etanol, né? Mas aplaudem o carro elétrico europeu, tá certo? É interessante, né? Porque num ano de crise energética como eles estão passando, por exemplo, se você pegar o carro, eu não vou citar nenhum país especificamente, né? Mas não vou ter que citar. Uma das piores matrizes energéticas do mundo é a francesa, tá? Sim. Então, o carro elétrico deles, ele vai ser, em resumo, esse ano, alimentado por carvão e urânio, tá? Uhum. Então, assim, o carro elétrico faria muito sentido no Brasil, né? Que já tem uma matriz energética limpa, né? Então, na verdade, o nosso carro elétrico, ele seria muito próximo aí, teria pelo menos 46% renovável, sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho que aí volta, né? Eu tenho tentado conduzir a minha carreira para não me guiar por opiniões. E a gente não pode se guiar por opiniões. Por mais ilustre que a pessoa tenha, por maior número de seguidores que ela tenha no Instagram ou no Facebook, né? Opinião é opinião. Então, eu tenho tentado seguir uma carreira baseada no Datafulness, né? Eu não preciso ter opinião para tudo aquilo que se sustenta em dados, né? E a gente tem uma infinidade de dados aí. Então, voltei a falar da energia, né? Da balanço energético. Existe um documento assim, chamado Balanço Energético Nacional. Balanço Energético Nacional. Assim, eu faço o convite, leiam para ver que qualidade de material que tem. É um documento altamente confiável no Brasil e a gente vai ficar surpreso com toda essa contribuição. Sem falar de alimentos, né? Suco de laranja, carne, cereais, tudo isso. O Brasil é um sucesso reconhecido, né? Bioenergia está vindo na sequência. Nós vamos chegar ao mesmo nível em serviços ecossistêmicos, eu não tenho dúvida disso, né? Só a gente aumentar em 1% o teor de carbono dos nossos solos, zeramos nossas emissões, né? Nossa, Muito bom. Que papo legal Muito aqui legal, que a né? gente teve aqui com o professor. Realmente, eu como agrônoma, fico muito feliz de ouvir tudo isso que o senhor trouxe para nós hoje. E para quem nos ouve, né, acho que trazer informações que levem o agro para frente, né, o agro que traz aí alimento, que traz energia. Então, para que a gente realmente fortaleça isso, para que a gente realmente deixe isso claro, né, para as pessoas. Fico muito feliz que o senhor trouxe tudo isso para nós hoje. Muito bom. Excelente. Olha, a gente teria muito mais tempo para conversar com o professor Vellini, uma autoridade no assunto, não só de ciências de plantas daninhas, mas de tecnologia, inovação tecnológica, com tanta experiência e com uma carreira pautada em ciência e tecnologia. Antes de finalizar, vamos para o quadro interessante do SoloCast, que é conhecer o outro lado do pesquisador. Vamos para o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Bom, no Porteira Aberta, a gente mostra o outro lado do pesquisador. E o professor Vellini tem uma característica que eu acho bastante interessante. Ele é aficionado por ciência e tecnologia
E tem uma característica que pouca gente tem. O professor Veline lê com todo cuidado os materiais de instrução de equipamentos, de máquinas, eu acredito até de eletrodomésticos, Veline. Como é que é essa história aí? Na verdade, eu gosto de ciência e tecnologia como um todo, né? Então, por exemplo, assim, eu não deixo de visitar feiras de ciência, museus de ciência. Então, por exemplo, assim, estou encantado com o que o James Webb está mostrando para a gente sobre o universo. Nós tivemos o ano passado, né? Foi o primeiro experimento feito com fusão nuclear com balanço positivo. Então, tem uma série de coisas. Eu gosto de estudar sobre tudo isso. Mas eu sou chato, porque na verdade eu sou uma pessoa, se por um lado eu gosto de ler sobre muitos assuntos, eu sou muito ortodoxo. Então, eu gosto de ler manual. Eu gosto de, antes de ligar qualquer equipamento, eu quero saber exatamente como funciona cada programa, Isso algumas vezes atrasa 2, 3 meses eu ligar um computador, ligar um eletrodoméstico, né? Mas assim, o pessoal que convive comigo já está habituado a isso, né? Então toda vez que chega um equipamento, o pessoal já manda para mim pelo menos 2, 3 meses antes o manual. Aí até lá eu já li as 500, 600 páginas, aí eu consigo apertar o botão de on. Nossa, que interessante. Mas às vezes acho que nem chega a ser uma perda de tempo, né, Veline? Porque acho que a partir do momento que você faz o que acho que todos nós deveríamos fazer, você ganha tempo e deixa de ter problemas, talvez, né? Há controvérsias. Eu acho que então eu acho que a gente tem que a tecnologia ela é fascinante, né? Eu acho que até eu comentei com vocês, né? Na verdade eu gosto mesmo de ler tecnologia sobre praticamente todos os assuntos, né? Então eu não sei se as pessoas estão preocupadas ou tentando entender o que é entrelaçamento quântico, essas coisas todas. Eu gosto de estudar isso, né? Então é um assunto tão longe do agro, né? Mas que um dia vai ser assunto nosso, né? Então eu acho que faz sentido e a gente precisa trabalhar. Eu acho que a cultura geral ela é muito importante também, né? E para quem trabalha com agro, né? Eu acho que esse momento agora já é um momento final. Mas assim, procurem trabalhar, procurem ter conhecimento original. Então hoje o conhecimento que todos têm, ele já não diferencia as pessoas. Na verdade, o que as pessoas podem ter de diferente é aquilo que ela tem, o que ela entendeu, o que ela estudou e o que ela observou sem que outros tenham observado. Muito legal. Thaís, obrigado mais uma vez por participar e comandar um podcast do Solo Agro. Professor Veline, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Parabéns por sua carreira. Parabéns por aliar ciência com gestão, que nem todos têm essa habilidade, essa capacidade de ser um pesquisador, ser um professor e ser um gestor. E conhecemos também o lado do estudioso Veline, do leitor de manual de instruções, uma grande personalidade da Academia Brasileira. Professor Veline, muito obrigado e as portas do Solo Agro estão sempre abertas para você. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Obrigado. Thaís, para finalizar. Muito obrigada, professor. Obrigada, professora Leone, também pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui com vocês no SoloCast. Até o próximo SoloCast. E acompanhe as edições do Solo Agro, Solo News, todas as quartas-feiras, um boletim semanal de notícias, os nossos e-books, os nossos cursos, eventos, treinamentos e o SoloCast, que é um bate-papo bastante informal para justamente trazer isso que o professor Veline comentou. Comunicação no agronegócio. Até a próxima. Tchau. Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima.